Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Pessoal, hoje nós estamos introduzindo uma nova abordagem em nosso podcast. A partir de hoje, nós vamos gravar alguns episódios em forma de resenha. Pode ser resenha de alguma conferência ministrada em algum evento ou de alguma publicação ligada ao letramento em saúde. Nós não temos, assim, uma frequência estabelecida para fazer isso. Pode ser uma vez por mês ou pode ser mais espaçado. Do que vai depender? Vai depender da frequência com que a gente vai identificar abordagens que sejam interessantes para vocês, que são os nossos ouvintes queridos que vêm nos acompanhando há quase 3 anos. E a gente vai precisar de um feedback de vocês, né? Podem usar a funcionalidade do Spotify. Então, vocês acham a iniciativa interessante? Vale continuar? Então, ouçam as primeiras resenhas e façam uma análise crítica da sua utilidade. A princípio, quem vai estar falando aqui com vocês sou eu mesma, mas eu posso chamar também outros colegas da Rebraus. Então, este é um formato que costuma ser adotado em alguns podcasts e tem mostrado uma resposta positiva da audiência. Então, vamos ver o que é que acontece por aqui? Bom, para esta primeira resenha, eu selecionei um tema que foi apresentado na 22ª Conferência Anual de Letramento em Saúde, promovida pelo IHA. Essa conferência aconteceu no período de 9 a 11 de maio deste ano, portanto ela é bastante recente, né? E teve um formato virtual. O IHA é o Institute for Healthcare Advancement. Ele é uma organização que coloca como missão empoderar, educar e apoiar profissionais e organizações para eliminar barreiras de comunicação, viabilizando que os pacientes possam cuidar de si e assim tornando possível a equidade na saúde global. Através de seu Health Literacy Solution Center, eles disponibilizam recursos e ferramentas de letramento em saúde. Então é uma instituição antiga que já vem há tempos labutando nesse campo do letramento em saúde. Vocês veem aí que eles já vão na 22ª conferência, né? Habitualmente essas conferências eram presenciais. A partir da pandemia da Covid-19, elas passaram a ser virtuais, mas são, assim, conteúdos espetaculares que eles colocam na conferência, sempre com assuntos de ponta que possam nortear todas as pessoas que atuam neste campo da saúde e que queiram trabalhar juntamente com os fundamentos do letramento em saúde. Bom, a conferência que nós selecionamos para esta resenha foi a intitulada Medical Gaslighting and Gatekeeping is Antithetical to Improving Health Literacy and Outcomes, né? Ou seja, o gaslighting e o gatekeeping médico são condutas antagônicas se você pretende a melhoria do letramento em saúde e dos desfechos em saúde, né? Essa palestra foi proferida pela professora Terry Maguire, que é mestre em saúde pública, mestre em ciências da saúde, médica assistente certificada, consultora de letramento em saúde e defensora da equidade em saúde. Ela também é fundadora e CEO da Evolve Health and Wellness Community. Essa empresa presta consultoria e treinamento para organizações de cuidado à saúde, para instituições acadêmicas e para indivíduos, num esforço de melhorar o letramento em saúde e o bem-estar de populações marginalizadas. Nós solicitamos a autorização para fazer esta resenha, gentilmente a conferencista permitiu e foi mais além. Ela também permitiu que nós colocássemos o seu contato, o contato através de site, Instagram e LinkedIn, para que vocês possam, então, procurá-la para conhecer um pouco mais sobre este tema ou sobre outras atividades que ela desenvolva, né? Então, todas estas informações estão aqui na descrição deste episódio. Então, vamos começar? Bom, não temos uma tradução exata destes dois termos, medical gaslighting e medical gatekeeping, tá? Para o português brasileiro, mas a gente pode descrever o seu significado. Então vamos lá. A conferencista começou abordando o medical gaslighting, que eu estou aqui chamando de descaso da equipe de saúde. Dependendo do contexto, muitos traduzem como abuso psicológico. Acho que é a tradução que vocês vão encontrar mais. Então, que situação é esta? É a situação onde a equipe de saúde descarta, prejudica ou invalida os sintomas, as preocupações e as experiências trazidas por um paciente.
Isso pode envolver minimizar ou negar a gravidade dos sintomas, atribuindo-os a fatores psicológicos ou sugerindo que o paciente está exagerando ou que ele está imaginando seus problemas de saúde. A consequência disso é fazer o paciente duvidar das suas próprias experiências e percepções. Segundo a conferencista, muitas vezes essa situação está presente no atendimento de mulheres, por causa do estereótipo de que elas não são racionais e tendem à histeria. Mas pessoas desfavorecidas em termos culturais, econômicos e sociais são frequentes alvos deste tipo de conduta. O comportamento associado ao descaso geralmente é sutil e, pior, ele é mascarado sob a impressão de um cuidado ótimo e associado à expertise, né? Então, a conferencista cita alguns exemplos que podem ser encontrados nesse tipo de conduta, né? O profissional diz: você não parece estar com muita dor. Ou, você é muito jovem para esta condição. Ou, você está apenas constipado, se for pensar num sintoma específico. Ou então, eu faço isso há anos, acredite em mim. Bom, eu penso que muitos de nós já ouviu algumas destas frases ou até outras ao buscar atendimento. Isso nós não estamos dizendo que é proposital, mas às vezes alguns vieses e preconceitos profissionais fazem com que o profissional haja desta forma, né? E uma coisa que a conferencista destacou é que os cuidados de saúde eficazes, eles dependem de um diagnóstico preciso, de um tratamento adequado e do envolvimento do paciente. Então, ela chama a atenção para o fato de que este tipo de conduta pode prejudicar esses resultados, atrasando ou impedindo o diagnóstico e o tratamento adequados. E também pode levar ao agravamento das condições de saúde, porque os pacientes podem não receber os cuidados necessários em tempo hábil. Ela apresentou alguns casos durante a sua exposição, destacando resultados bastante negativos relativos à conduta profissional. Houve casos de retardo de diagnóstico que ameaçaram a vida e mesmo casos que a maneira como o paciente foi abordado acabou ocasionando o óbito. Então, pessoal, condutas de não valorizar a queixa, não aprofundar a anamnese, não realizar exames contundentes para esclarecer problemas potenciais são condutas perigosas. E aí eu ressalto o perigo que nós temos ao não ouvir de verdade o paciente, não respeitá-lo e não enxergá-lo em seu contexto de vida, deixando assim de valorizar experiências relatadas e sentimentos pessoais relativos à saúde que eles tenham. Para dar um exemplo, um amigo meu relatou um caso recente de uma paciente que ficou aguardando vaga para internação no corredor de um hospital ligado ao SUS com queixa de dor de cabeça. A dor de cabeça foi interpretada como sendo enxaqueca e ela ficou aguardando vaga para tratamento desta condição. Eles não fizeram uma anamnese completa e nem examinaram a paciente, de forma que se descobriu depois que ela estava com um tumor de mama, facilmente palpável se tivesse sido realizado um exame físico, e a dor de cabeça dela, infelizmente, já era devida à metástase cerebral, não era enxaqueca. Então, este caso exemplifica o descaso do qual nós estamos falando. Faltou olhar, faltou ouvir, faltou examinar. E isso é um alerta para todos nós, porque nós podemos fazer isso de forma imperceptível para nós mesmos, mas a gente pode prejudicar um paciente adotando juízos de valor frente ao que a gente está escutando ou presenciando. Então, nós temos realmente que aprofundar esse contato com o paciente e controlar os nossos vieses para que ele possa ter o melhor atendimento possível. Bom, a outra situação abordada pela conferencista foi o medical gatekeeping, que eu estou aqui chamando de fiscalização indevida sobre os direitos do paciente ao tratamento. Quer dizer, é a prática de restringir ou controlar o acesso ao cuidado. Muito desta conduta é ligada às limitações impostas, por exemplo, por seguradoras de saúde, que dificultam o acesso a especialistas e a medicamentos ou outros tipos de tratamento mais caros. Daí, impede-se o acesso ou ocorrem atrasos desnecessários. De todo jeito, se prejudica o paciente. Mas a conferencista também citou outra modalidade, que é incentivar um serviço
para ganho pessoal, como, por exemplo, recomendar um tratamento específico devido a incentivos financeiros de uma dada empresa. Esse é um perigo maior ainda, porque muitas vezes o profissional nem percebe que ele acabou ficando simpático a uma determinada instituição, uma determinada empresa, e ele acaba prescrevendo materiais e medicamentos ligados a esta empresa por conta disso. E ele acaba ficando simpático muitas vezes porque ele recebeu benesses. Então, claro que se ele notar que isso está acontecendo e propositadamente optar por uma modalidade terapêutica que não seria ideal, isso seria uma conduta antiética. Mas, às vezes, ele nem percebe que ele foi fisgado por esses benefícios e acabou achando que aquele produto era o melhor. Então, é um autopoliciamento que nós realmente temos que exercer na nossa prática diária e na nossa relação com as empresas em geral, né? E aí, com essa preocupação em mente, a conferencista fez algumas sugestões e aí ela avisou tanto a equipe de saúde como o paciente em relação a alguns alertas, né? Então, em relação à equipe, o que ela destacou? Ela destacou a necessidade do atendimento centrado no paciente, do autocontrole de vieses e preconceitos profissionais, do uso da linguagem simples falada e escrita, da tomada de decisão com respaldo científico sempre, da discussão de casos com os pares, porque isso pode iluminar determinadas dúvidas, e da educação continuada. E, além disso, ela também destacou a necessidade de você ter um profissional na sua melhor forma para fazer esse atendimento. Então, ela destacou a necessidade de reduzir a carga de trabalho, evitando o burnout. Bom, para os pacientes, ela também fez algumas recomendações, que é importante que os pacientes confiem no seu corpo e nos seus instintos, que pesquisem fontes confiáveis e profissionais confiáveis, que busquem suporte de pessoas conhecidas ou de defensores dos direitos deles, que façam perguntas e que questionem condutas. E aí eu acrescento para vocês, promover esse tipo de comportamento nos pacientes é papel de uma instituição letrada em saúde, né? Porque vamos lembrar aqui o conceito de letramento em saúde, que nós já discutimos várias vezes aqui nesses episódios nossos, né? O letramento em saúde é a capacidade que o indivíduo tem de obter, entender, avaliar e usar informações de saúde para tomar decisões informadas sobre sua saúde. E esta capacidade é mediada, então, pela ação adequada da organização que atende este indivíduo. Então, sob o ponto de vista ético, a desvalorização das necessidades e direitos do paciente, que foi enfocada pela conferencista, é um grande obstáculo para se atingir a plenitude do letramento em saúde. Isso pode levar a confusão, frustração e falta de confiança do indivíduo na gestão da própria saúde. Então, a palestrante encerrou a sua apresentação, destacando, reiteradamente que os pacientes e a sua saúde e bem-estar não devem ficar à mercê de decisões que não são respaldadas e que não levem à acuidade. Ela chamou todos os ouvintes para a ação, Ela disse: vidas estão em jogo, então que legado nós vamos deixar? Então, a conferência dela foi realmente impactante para que a gente entenda a importância de uma avaliação constante das nossas condutas para evitar esses dois tipos que ela assinalou, que são condutas que atrapalham a promoção do letramento em saúde das pessoas, E, infelizmente, por enquanto, apenas os participantes inscritos no evento estão tendo acesso às palestras. Mas caso esta conferência seja liberada para acesso público, nós vamos aqui nos nossos podcasts colocar o acesso para que vocês possam ver a conferência completa e valorizar bastante, então, todos esses aspectos que foram apontados pela professora Terry. Então, pessoal, por hoje é isto, meus queridos, minhas queridas ouvintes, muito obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado dessa nova modalidade que estamos implementando aqui no nosso podcast. Não esqueçam, então, de contar o que acharam, tanto do tema quanto da modalidade que implementamos, Aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Até lá!